Me desculpe por ser homem. Hoje nós vamos receber aqui na live o Orlando Costa e vou ler um pouquinho aqui do currículo dele. Ele é analista comportamental, terapeuta sistêmico, especialista em dinâmicas de relacionamentos entre homens e mulheres, 43 anos de idade, passou por um período aí introspectivo depois de um término de um relacionamento, o que levou ele a estudar sobre isso. Hoje é casado com a Camila, autor do livro Totalmente Generoso, Absolutamente Implacável. Tem diversos cursos disponíveis aí para auxiliar a comunidade masculina, incluindo um mastermind Criando Meninos para o Mundo. E não mais o cara bonzinho, que depois ele vai falar sobre isso. E também tem coisa boa para as mulheres. Tem a jornada lá da conduta feminina, incluindo o Tinderlando, para homens e mulheres que querem aí se relacionar com pessoas que estejam abertas a relacionamento e sejam equilibradas. E aí hoje nós vamos conversar com ele, que o tema da live é Me Desculpe por Ser Homem. Boa noite a todos. Orlando, você já tá por aí? Vamos ver aqui. Acho que ele não chegou ainda não. Como está o vídeo e o som, galera? Me digam aí se está funcionando direitinho o vídeo e o som. Boa noite a todos. Fiquem na live que hoje vai ser muito interessante. Deixa eu ver aqui. Chegou. Baixa aqui. Oi, Ná, boa noite. Opa! Tudo bem? Boa noite, Orlando. Tudo Tudo bem? jóia, tudo bem. Obrigada aí por ter aceitado o convite de participar aí dessa live comigo. Obrigada por disponibilizar seu tempo um pouquinho aqui pra gente. Imagina, eu que agradeço o convite e espero poder contribuir com o pessoal aí. Vai contribuir muito. Adiantei aqui seu currículo, acho que você não ouviu, então vou repetir para poder você apreciar um pouquinho de si mesmo. Gente, repetindo, Orlando Costa, ele é analista comportamental, terapeuta sistêmico, especialista em dinâmicas aí de relacionamentos entre homens e mulheres, 43 anos de idade, passou por um período de introspecção quando teve um término de um relacionamento que levou ele a estudar sobre esse assunto. Hoje é casado com a Camila, autor do livro Totalmente Generoso, Absolutamente Implacável. Já deu vontade de ler só pelo título. Tem alguns cursos disponíveis aí para auxiliar a comunidade masculina, incluindo o Mastermind, que eu achei bem legal, que é Criando Meninos para o Mundo e não mais o cara bonzinho. Depois, no final da live, você fala um pouquinho sobre isso daí, que eu sei que vai ter alguns encontros aí gratuitos para a galera aprender um pouquinho. E também tem coisa boa para as mulheres, como eu, que segue o perfil do Orlando, que é a conduta feminina, incluindo o acesso para o Tinderlando, para a galera que está aberta aí a relacionamentos, encontrar uma pessoa equilibrada. Então, mais uma vez, Orlando, obrigada aí. Nosso tema da live é Me Desculpe por Ser Homem. Peça suas desculpas. Então, Ná, a gente começou a trabalhar com essa questão, né? Hoje você tem, no meio que a gente chama meio masculinista, alguns extremos. E eu tentei me posicionar meio que no meio, né? Você tem aquele pessoal da turma do Fiuk, a turma do pessoal desconstruído, progressista, que vai ter essa narrativa do desculpa por ser homem, e de masculinidade tóxica, e todo o homem sempre como um opressor e etc. E você vai ter, do outro lado, algumas narrativas dentro do meio masculinista que traz o homem como uma figura meio caricata, frio, calculista, mau e por aí vai. E eu notei que, na verdade, foi nem proposital, mas foi no decorrer da coisa que eu percebi que faltava um conteúdo um pouco mais sofisticado para homens que eram um pouco mais velhos, talvez, de 30 anos para cima. E que fosse prático também, né? E não ficasse só na filosofia da coisa. E foi, de certa forma, nesse lugar que eu acabei me posicionando e que eu tenho trabalhado aí com homens ao longo desses anos. Teve um período que eu trabalhei com os dois públicos, homens e mulheres, e depois eu foquei só nos homens por uma questão mesmo de foco, de me sentir mais confortável, achar mais fácil gerar conteúdo para o público masculino. E a gente está, então, nessa batalha desde então.
E um dos principais pontos que eu vou trabalhar no meu perfil é essa questão do homem bonzinho, né? Essa questão desse homem que o pessoal chama de mais pamonha, mais frouxo, e o porquê que esse cara age assim. Então, de certa forma, eu vou gerar um conteúdo que é para auxiliar com que esse cara não se torne um homem mau, na verdade. Ele não vai deixar de ser bonzinho para ser um homem mau e nem cruel. Ele vai deixar de ser um homem bonzinho para ser um homem integral, um homem pleno de todas as suas faculdades. Então é nesse sentido que a gente vem trabalhando aí. Muito legal, parabéns por isso. Estava faltando mesmo alguma coisa dessa forma aí. Porque o que a gente vê muito, como você falou, é um conteúdo que, sem querer ofender, é um pouco mais infantilizado. É. E sem profundidade, né? A gente vê muitos falando atualmente, e graças a Deus está se falando sobre isso, porque antigamente não se falava nada a respeito da masculinidade, é sobre o VSM, sobre a Red Pill, que aliás eu também super sou da comunidade, podemos dizer assim, mas a gente acaba também reduzindo muito o discurso à superficialidade e na prática a gente olha para um lado, olha para o outro, e aí, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer da minha vida? Como que eu chego lá no lugar que eu quero chegar? E eu curto muito assistir as respostas que você dá lá na sua caixinha de perguntas, porque eu vejo que você faz muito isso, de trazer as pessoas para a realidade e para o mundo prático e parar de ficar com devaneios, divagando, filosofando, que atualmente a gente costuma fazer muito isso e acaba não saindo do lugar, né? Então, assim, me apresentar para o teu público que está me assistindo aqui também. Meu nome é Iná, sou advogada, tenho 35 anos, baiana, e decidi atuar aí exclusivamente com homens no direito de família. E por que eu fiz isso? Não foi algo que eu decidi aleatoriamente, simplesmente, perdão, não foi algo que eu decidi propositalmente, né? Simplesmente apareciam demandas no meu escritório e eu comecei a ver que os homens eram negligenciados nas suas queixas e demandas. Então, o sofrimento do homem, ele era negligenciado, as queixas do homem, o sofrimento do homem não era validado, e principalmente relativo à paternidade e aos relacionamentos. Engole o choro, segue a vida, é isso aí, você é o provedor, você tem costa larga, você tem couro grosso, aguenta, segue tua vida, como se os homens deixassem de ser seres humanos que possuem sentimentos, que possuem seus conflitos, que de repente se vê em algum lugar sem rumo e precisando de algum apoio. Então eu comecei aos pouquinhos, quando eu me deparei em determinado momento. Eu já tinha ali praticamente homens no meu escritório. Eu falei, não, é isso que eu vou fazer a partir de agora. Vou atender só homens, deu muito certo. A gente criou uma comunidade sólida depois de mim. Acredito que eu fui a primeira a falar sobre esse assunto assim de forma exclusiva. Depois vieram outros perfis, graças a Deus, porque a gente vê conquistas do homem ao longo do tempo aí, aos pouquinhos, a esse respeito, principalmente no campo da família. Porque hoje a gente vê as relações se esfriando muito. Mas eu penso que todo mundo, no final, quer viver um amor. O que você acha sobre isso, Orlando? Sim, até porque isso, criar laços, faz parte da própria natureza humana. Existe uma pesquisa aí bastante famosa em que alguns pesquisadores falavam com as pessoas no leito de morte. O que você se arrepende ou o que você teria feito diferente? E a maior parte das respostas dessas pessoas estava justamente ligada a relacionamentos. Eu teria me relacionado melhor. Eu teria, talvez, sido um pouco mais paciente, eu teria amado mais, e por aí, como diz aquelas músicas lá. Então, não é geralmente ligado a patrimônio. Geralmente, os maiores arrependimentos das pessoas no final da vida justamente tem a ver com essa questão do relacionamento. Eu concordo totalmente. Às vezes a pessoa, no momento de ressentimento, de raiva, ela vai dizer que não gosta do sexo oposto, que está com raiva do sexo oposto, que não... Não, mas não é assim que funciona. Nós somos seres, abre aspas, programados para nos relacionarmos. O que a gente precisa, muitas vezes, é de um amadurecimento, um direcionamento para se relacionar bem, para começar relacionamentos bem e, se for o caso, encerrar relacionamentos de uma maneira madura
e civilizada. E o nosso trabalho tem sido, de certa forma, trazer esse ordenamento, esse amadurecimento, para que o cara ele se relacione dessa maneira um pouco mais madura. Porque hoje se fala muito dos homens viverem em isolamento, né? Existe uma espécie de, às vezes, uma atmosfera um pouco sensacionalista, inclusive dos relacionamentos, mas é muito fácil para um rapaz de 18, 19 anos falar que ele vai seguir o próprio caminho, não vai se relacionar com ninguém, mas daqui a 10 anos ele pode ter mudado completamente a mentalidade dele com relação a isso, porque essa é a vida mesmo, né? Ela é a proposta de mudanças. E aparecer uma mulher que ele queira se relacionar, que seja então feito a coisa da melhor forma possível. Eu concordo, né? A gente quer, é bom ser amado. E eu digo mais aqui, e alguns caras não gostam quando eu falo isso, os mais radicais, né? Que eu falo, olha, não adianta você vir com essa conversa, com esse discurso de ressentimento para cima de mim, porque na verdade é bom você ser desejado pelo sexo oposto. É bom saber que, no caso aqui, homens falando, né? É bom saber que uma mulher quer ficar com você, te deseja, gosta de você, que você chama atenção. Isso é bom, isso não é ruim, né? Mas para você chegar nesse lugar, é óbvio que você tem que reunir alguns atributos, porque não existe caridade em relacionamento, não é igual amor de pai e de mãe, né? É uma outra dinâmica. Então, quando o cara está nesse lugar, amanhã eu vou falar um pouco sobre hierarquia de dominância, quando o cara está nesse lugar, ele sente que ele tem o poder de atração sobre as mulheres, que ele consegue se relacionar, que ele consegue criar conexão, isso faz bem para a autoestima dele, faz bem para a confiança dele, faz bem para a segurança. Porque ninguém quer se sentir, abre aspas, rejeitado, né? Porque esse é uma dor infantil, é uma dor da infância, o abandono é a rejeição. E toda vez que no mundo adulto a gente sente isso, a gente vai ficando cada vez mais duro, cada vez mais ressentido. E hoje a gente tem visto, infelizmente, um exército de homens bastante ressentidos, que está aí, de certa forma, vomitando o seu ressentimento com raiva da mulherada, generalizando todas as mulheres, colocando todo mundo no mesmo balaio e, de certa forma, eu venho com um discurso que não vai passar a mão na cabeça das mulheres, mas também não vai demonizá-las. É um discurso realmente que ele procura, cara, vamos fazer um alinhamento e vamos ver qual que é a tua parte nesse BO. Para de apontar um pouco a mulher. Olha para a tua mazela, porque é a única que você pode controlar. Da mulher você não pode controlar, mas a tua você pode. Então é nesse sentido que a gente tem tentado trabalhar para poder ajudar os caras. Por que você acha que os homens estão ressentidos? Qual seria o motivo do ressentimento? Dos homens e mulheres. Não Eu, sei se é diferente ou igual. eu acho que existem alguns homens que passaram por maus bocados nas relações, a senhora acompanha bem isso no escritório, né? O cara, ele passa por separação, ele passa por traição, ele passa por mentira, ele passa por agressão, ele passa por todo tipo de abuso. E é evidente que nesse lugar ele vai ficar, às vezes, durante um bom tempo, numa fase de revolta. Então, eu costumo dizer que tem três fases, né? A fase em que o cara está adormecido, que ele talvez seja ingênuo, que ele não saiba se posicionar, que ele está muito conectado a um discurso da Disney. Depois, quando acontece alguma coisa, ele cai do cavalo, ele fica preso na revolta e às vezes ele não consegue mais sair de lá, ele fica ressentido, ele fica amargurado, ele fica culpando Deus e o mundo. E quando ele consegue sair dali, ele vai para um lugar de plenitude, que ele fica em paz com ele, em paz com o sexo oposto, ele tem um autodomínio e tudo aquilo que aconteceu com ele vai entrar num alicerce de amadurecimento, de força para ele, não mais de raiva e de ressentimento, porque ele passou a olhar para dentro dele e viu onde ele mesmo tinha errado e onde ele pode fazer melhor. Então você vai ter esse cara que realmente passou por muita coisa ruim nos relacionamentos e ficou uma ferida. E você vai ter cara que geralmente são os caras mais jovens, né? Que tem muito no meio da rede, cara de 18, 19 anos, que praticamente nunca viveu relacionamento nenhum, mas que ali uma menininha falou não para ele, já se revoltou, ele entrou em contato com um certo conteúdo, já ficou todo bravo, já entendeu que o mundo funciona de uma forma bem simplista na cabeça dele e que agora ele tem raiva das mulheres, mas ele mal conviveu com elas ainda, mal deu tempo dele desempenhar uma performance mínima no relacionamento. Então a gente vê esses dois grupos, né? Essas pessoas que eventualmente passaram por muita coisa e essas pessoas que mal começaram a se conectar, que não desenvolveu ainda atributos para se tornar pessoas atraentes, elas ficam com raiva de não estar sendo desejada, de não estar sendo querida, de não estar sendo chamada, de não estar sendo, enfim, paquerada, e aí ele entra nesse lugar assim. Então é mais fácil eu ter raiva do objeto de desejo. No fundo, eu tenho desejo pelo objeto,
mas como eu não consigo alcançar, é mais fácil eu ter raiva. Tipo assim, eu nem queria mesmo essa porcaria O aí. famoso quem desenha quer Isso, comprar. exatamente. Muita gente está presa. Você tem muita mulher também que entra no meu perfil e fica fazendo aqueles textões chatos, falando os homens isso, os homens aquilo. Eu falo, minha filha, você está encalhada, para de ser chata, melhora porque você atrai um outro tipo de cara e você para de ficar aqui perturbando, fazendo textão, que os homens estão isso, os homens estão aquilo, você é linda, maravilhosa, perfeita e poderosa, e os caras têm medo de você. Não, não tem, cara. Você deu uma encalhada aí porque muitas vezes você é chata, você tem inabilidades. Seja um pouco mais humilde e desenvolve que você vai se conectar com um cara bacana também. Não adianta nem para um lado nem para o outro, doutor, na minha opinião, ficar o tempo todo malhando o sexo oposto. Cara, isso não vai levar a nada. Você entendeu? Um negócio, o único controle que a gente tem é com relação a gente mesmo. Sim, mas eu penso assim que todo período de radicalismo, depois vem aquele momento também do equilíbrio. Eu acho que a gente está passando por esse momento, né? Porque o movimento feminista, ele radicalizou ao extremo. Então, eu sou a empoderada, eu não preciso de homem para nada, eu sou totalmente independente, mas o que eu vejo é que na hora do divórcio esse discurso não cola. É porque ela comprava a bolsa, mas ela quer a divisão da casa, do carro, sendo que não contribuía para a aquisição daquele patrimônio. Então, o discurso do empoderamento acaba caindo por terra. Eu acho que, na verdade, o feminismo mais prejudicou a gente do que beneficiou em alguma coisa. Porque as mulheres reclamam, reclamam, mas elas não querem ocupar a posição delas e acaba fazendo com que os homens talvez se sintam, alguns, né? Se sintam meio perdidos. Aí veio esse movimento masculinista que, aliás, eu não sei se você sabe, mas começou no direito de família. Tem até um documentário na Netflix, quem puder assistir depois, The Red Pill, que por isso que eles estão usando essa nomenclatura. Foi um movimento de homens que tinham a guarda unilateral deferida para a mulher, perdiam a convivência com os filhos e começaram a falar sobre esses direitos. O direito de amar o próprio filho, o direito de cuidar, porque nenhuma mulher tem que lutar para exercer a maternidade. Ela não tem que dizer que ela é capaz de ser mãe. Mas os homens hoje em dia, nas várias de família, ele tem que lutar para dizer que ele é capaz de ser pai, que ele é homem o suficiente para cuidar. Então acabou, a gente está com esse movimento aí muito grande, que eu acho que é um movimento muito bacana, mas tem alguns radicalismos também. Não vou mais pagar a conta no primeiro encontro de jeito nenhum, não vou mais pedir namoro, não vou mais dar flores, não vou mais apresentar para minha família, não vou mais dizer que eu amo. Então ficou o radicalismo das mulheres de um lado, o radicalismo de alguma parte dos homens do outro, sendo que, na verdade, um quer estar com o outro e estamos nos afastando cada vez mais. E eu penso que em algum momento isso vai acabar chegando ao ápice e ruir, e a gente finalmente chegar no equilíbrio. Você acha que esse momento vai chegar? Eu não sei, eu só fico assistindo essa galera brigar de camarote, porque sabe o que eu percebo também é que a gente fica meio que olhando para dentro da bolha aqui da internet e a impressão que eu tenho assim é que realmente tá tendo uma guerra. E só que eu ando também muito na rua, eu converso com muita gente que está fora desse nosso mercado, né? E ainda percebo que a coisa acontece naturalmente. É que a gente talvez junta o pessoal que está muito ferido, né? E tem essa percepção de que a coisa mais. Você vai no barzinho aqui, por exemplo, Moringuê, você vai no barzinho, você vai ver o cara aproximando da mulher, a mulher fazendo aquele charminho, e depois ficando, e depois você passa em frente ao cartório, um monte de gente casando, no outro dia descasando também. Eu acho, né? Eu acho assim que de certa forma, a vida, ela continua acontecendo. Algumas coisas mudam, obviamente, né? Mas a vida continua acontecendo. E aí, esse discurso do feminismo, assim, é muito curioso, né? Porque até a página 2, né? Na hora que vai divorciar, acabou. E na hora que chega a conta também, acabou o empoderamento, né? É um empoderamento que, às vezes, ele é num lugar de conveniência, né? Ele fala assim, num lugar de conveniência, então isso que alguns caras reclamam. Pô, a mulherada, ela quer um progressismo em algumas coisas, mas um conservadorismo em outras, quando o discurso convém a ela, né? Ela quer ela quer encontrar um cavalheiro, mas ela não é necessariamente uma dama, como o pessoal gosta de dizer. Eu já costumo simplificar a coisa. Cara, você quer ter alguma coisa, você quer ter alguém, seja primeiro.
Aqui o jogo comigo é ser para ter. Cara, você quer uma mulher bacana, foda do teu lado? Seja um cara assim que provavelmente essa mulher vai olhar e vai querer ficar com você e vocês podem até formar uma família. Agora, se você é um sujeito que é problemático, que é ressentido, que tem dificuldade de conexão, não adianta você também ficar reclamando muito porque não existe caridade, né? Essa mulher que você almeja, né? Os caras hoje têm uma tal da honradinha, eles têm uma expectativa com relação a algumas mulheres que também chega a ser até, eu quero uma quase virgem, uma coisa assim. Eles querem montar checklist, as mulheres montando checklist, e todo dia para mim vem com esse checklist, é red flag, a mulher tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu falo, meu irmão, o mundo não funciona dessa forma tão linear, não. Não existe exatas nas humanas. Às vezes você vai conhecer uma mulher que não era exatamente da forma idealizada que você planejou e ela te desperta ali algum esquema emocional adormecido em você e você se conecta com ela e vice-versa também a coisa acontece. Por isso que eu falo sempre para os caras, o melhor é você se fortalecer ao invés de procurar tanta regra, tanta idealização na sua cabeça, né? A mulher buscando esse super provedor, tipo o Wendel Carvalho, que vende essas imagens para as mulheres todo santo dia na internet, e elas caem nessa história todo dia aqui. E O Rodrigo vende, Hilbert. né? O Rodrigo Hilbert. Vende para essas mulheres esse príncipe encantado, e as mulheres ficam intransigentes, impacientes. O cara usa uma vírgula errada, ela já parece que o cara não serve. É uma chatice que não tem fim. E aí o cidadão também, ele vai, olha, eu conheci uma mulher que ela não tinha pai, eu já dispensei. Falei, cara, por que você fez isso? Não é necessariamente a falta de convívio com o pai que vai fazer dela um monstro. Você teria que ver como que ela ia ser com você. É que você está procurando uma regra tão absoluta que você perde a oportunidade de se conectar com a menor minoria que existe, que é o indivíduo em si. Se você perde essa capacidade de conexão, eu deixo, por exemplo, de ver eu deixo, por exemplo, de ver aqui a Marisa enquanto indivíduos, eu tomo todo mundo como uma massa uniforme e tento colocar numa caixa. E nisso eu perco a oportunidade de me conectar, porque eu estou tão preso na idealização das caixas e das regras na minha cabeça que eu estou em pânico generalizado em mim, porque toda mulher vai ter ali um problema e vai me dar um problema e vai me trazer um prejuízo. Então, quanto mais esse tipo de conteúdo eu consumo, mais eu dificulto depois, lá na frente, em me conectar com pessoas, porque eu vou estar sempre muito reativo e sempre muito armado. O que eu procuro trazer aqui para os caras seja esperto, não seja um pateta, que eu chamo aqui um bobalhão, mas também não seja esse cara tão reativo, tão medroso, tão amargurado, que qualquer coisa você está dando patada e está saindo fora, porque assim não vai funcionar. O negócio aqui é um homem forte, íntegro, denso, mas ao mesmo tempo leve, que está se divertindo nesse processo. Dificilmente um cara assim não se dá bem no jogo, no game aí dos relacionamentos. Ele é esperto, mas ao mesmo tempo não é esse cara que está pesado, que está chato, que está reativo e por aí vai. Que é esse homem denso que você fala? Quando eu trouxe esse termo densidade, eu trouxe esse termo do fisiculturismo, né? Porque quando você tem um atleta muito antigo já de competição, e os caras falam, ó, o árbitro fala, pô, esse cara tá com físico denso e parece que está empedrado, parece que foi feito de rocha, porque aquilo ali foi construído ao longo de muitos anos. Então esse cara denso, ele é um cara que realmente o emocional dele, no bom sentido, ele é muito forte, ele é muito estável, ele já foi construído, ele já foi lapidado, ele já sofreu muito ali. E hoje ele está só no palco, de certa forma, brilhando e recebendo ali o troféu. Ele já está dado, ele chega, a presença dele é marcante. Ele não é instável. Então, esse homem denso é esse homem que o pessoal chama popularmente de modo subjetivo, de um homem que tem muita energia masculina, né? Ele chega no lugar e as pessoas, os homens, o olham com um certo respeito. Fala, poxa, eu gostaria de ser amigo desse cara. E as mulheres olham para o cara com certo tesão, com certo desejo. Pô, esse cara, ele carrega alguma coisa. É muito dessa questão da virilidade, né? Ou seja, ele é muito estável, ele é muito seguro e ele é muito autoconfiante. Mas ele não simula que ele é. Realmente ele está leve com isso, ele consegue até brincar com isso. Então essa densidade vem também de um lugar de muita experiência. Então por isso que eu falo para os mais novos, que é um público menor para mim, mas me acompanha. Vocês têm que ter paciência, porque a densidade masculina, ela vem depois dos anos. O homem se torna interessante um pouquinho mais velho, depois de alguns anos, porque ele adquiriu muita experiência.
Ele foi igual espada, forjado no ferro e no fogo, para chegar até ali, naquela fase adulta, mais madura, e já está bastante afiado. Então, o cara Porque tem não que tinha ser. muito conteúdo voltado para isso também, né? Tá tendo mais agora, ou já tinha, e é só a percepção minha. Não tinha quase nada. Eu, quando comecei a pesquisar para mim, enquanto indivíduo, né, esse tipo de conteúdo, não tinha nada na época. A gente está falando de 2017, por exemplo, não tinha absolutamente nada. Tinha um camarada na época, que hoje é até colega meu, que é o Matheus Copini, ele já tinha um conteúdo bom no YouTube, que falava sobre estoicismo, estilo de vida. É um trabalho, faz um trabalho maravilhoso até hoje. Mas a quantidade era pouca. O pessoal falava muito sobre rede em fóruns, né? Internet, depois veio o Instagram, depois veio o YouTube. E hoje eu acho que os conteúdos eles estão entrando num lugar de calibragem, sabe? De procurar essa questão um pouco mais madura, da psicologia masculina, da simbólica masculina. É claro que nesse lugar você vai encontrar muita resistência, porque a minha situação, doutor, é mais ou menos o seguinte: você tem uma feminista que fala que eu sou machista. Você tem esse cara que não quer ser forte, que fala que não quer agradar a mulher. Então, de certa forma, eu tenho um público, um reclama desse ouvido, outro reclama desse daqui. Eu falo, gente, vocês morrem da forma que achar melhor, não estou nem aí. O conteúdo é esse daqui, eu acho que o caminho é esse, porque funcionou para mim. E eu acho que é um cara, porque o que eu quero para vocês, para os caras, é que os caras sejam felizes. E, Ah, mas eu também faço coisa parecida, pois porque é, pra mulherada, elas me odeiam, capaz de querer me agredir na rua. não, E imagino. os homens, alguns viram pra mim e falam, ah, você não tá defendendo o suficiente. Gente, Nunca tá mas assim, bom. eu também tenho, sabe, eu também tenho que me basear na lei, na doutrina, na jurisprudência. Eu não posso ficar inventando coisa, falando coisa que não existe aqui, porque eu tenho uma responsabilidade com a minha profissão. Gente, Então eu acabo sofrendo isso eu acho, também, eu esses acho comentários. que vocês que operam no direito, nossa, tem um papel tão fundamental no esclarecimento, porque o que a gente vê nas caixinhas de pergunta do meio masculinista, os caras falando, a lei não sei o que, tal, tá, mas qual que é o número da lei? Não sei. Como que funciona a aplicabilidade dessa lei? Ah, ele só sabe xingar. Falo, não, cara, mas você opera o direito, você sabe como é que isso funciona na prática? A maioria não sabe, doutor. Ele só está xingando, ele só Não, está repetindo aquele. sim. Então, conteúdos como o da senhora vêm justamente esclarecer para os caras o que de fato está em risco Eu vou e o que de fato te é puro chamar de senhor sensacionalismo. também. Hã? Daqui a pouco. Eu vou começar a te chamar de senhor também daqui a pouco. Fica a senhora pra lá, a senhora pra cá. Pode chamar de você mesmo, Orlando. É aquele hábito que eu tinha te falado no Sim, WhatsApp, né? sim, sim, sim. Aí Aí você tá mexendo com a minha feminilidade aqui, me chamando de senhora. Eu vou parecendo uma velha. o 10 Uma anos mais velha nova de... que eu. Então, Pois é. o pessoal precisa muito desse esclarecimento jurídico de perfis como o seu para parar de falar bobagem. Cara, direito é para quem é operador do direito. E não para. Ou que você tenha, eventualmente, você não seja operador, mas que você tenha estudado, entenda da aplicabilidade da lei. E não sair apenas xingando sem conhecer a letra da lei, sem conhecer como é que aquilo funciona na prática, dentro de uma delegacia, dentro do Ministério Público e dentro do Judiciário. Senão você vai ser só mais um cara que vai ter aquele aspecto de que está revoltado, de que está ressentido, sem necessariamente ter um entendimento prático da coisa, né? Em parte eles têm razão, viu? Deixar aqui meu feedback para você. Quando, por exemplo, uma mulher é agredida, não se procura saber se é a verdade dos fatos, já é emitida uma medida protetiva de afastamento. Mas a gente vê muitos homens sendo agredidos porque eles não podem revidar, e isso acaba sendo um motivo de chacota. Então a mulher joga as roupas do homem pela janela, quando se separa, arranha o carro. Teve um vídeo até que viralizou que a namorada apagou os avatares do videogame dele e ele teve um acesso de raiva. Tava todo mundo falando que era desproporcional, mas ela apagou um conteúdo que custava US$ 80.000. Caramba. É o valor de uma casa. Só que ela sequer se deu ao trabalho de entender as coisas que eram importantes para o namorado dela e se aquilo tinha algum valor no mundo real, né? Ficou só no mundo da ficção. E quando a mulher faz isso, não tem nenhum tipo de punição. Na verdade, a sociedade acaba. O judiciário mesmo.
não tem medidas eficazes contra isso. Principalmente em relação aos filhos, sabe? O que a gente vê muito são as mulheres quando se separam, mudando de cidade e levando os filhos para outra cidade, tirando completamente a oportunidade desse homem de exercer o convívio. E quanto a isso, praticamente nada é feito. Porque a maioria dos advogados de direito de família não querem atuar para os homens, eles atuam para as mulheres, até porque o mercado das mulheres é um mercado mais lucrativo de consumo. As mulheres consomem mais, apesar de que quem paga a conta é sempre o homem. Então, isso virou meio que o mercado, então não tira a razão deles a respeito dessa queixa. No mundo jurídico, uma queixa válida, é uma queixa real que os próprios juízes, promotores, delegados, se você for perguntar, eles vão ver que tem muito disso, né? Mas, assim, a gente tem que fazer a nossa parte e não pode ficar só preso nisso. Ah, nada vai dar certo, eu vou sempre me ferrar. Senão a gente acaba perdendo o melhor da vida, porque eu penso que assim, nada do que a gente tem aqui a gente vai levar para nenhum outro lugar. Independente da crença de cada um, de reencarnação, sei lá, o que cada um pensa, nada do que está aqui a gente vai levar. Então a gente tem que aproveitar a nossa vida, aproveitar as pessoas, o relacionamento, fazer o que a gente gosta. E se a gente ficar muito preso nisso, a gente acaba não fazendo. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para você. Desse pessoal que você costuma atender, ou até dos seus seguidores mesmo, que estão buscando ajuda, aperfeiçoamento pessoal, a maioria deles são o quê? São divorciados, são solteiros, têm filhos? Como que é? Quando a gente abre curso, a gente pega esses dados, né? Então, você tem mais ou menos ali numa turma uns 60% dos caras solteiros, 60% a 70%, uns 30% a 40% desses caras são divorciados. Muitos deles têm filhos também. Eu recebo, às vezes, na caixinha, e até te marco, quando o sujeito me pergunta sobre questão de alienação parental. Como é um assunto que vai fugir da minha alçada, né? Eu marco os advogados para ele poder ter o esclarecimento. O que os caras mais vão buscar no meu perfil é mudança de comportamento. No pensar, sentir e agir nos relacionamentos. Porque isso que você estava trazendo, né, sobre o judiciário ser mais leniente com as mulheres, né, até as delegacias de polícia, o Ministério Público, é uma narrativa atual, não sei se eu poderia usar essa palavra, assim, mas que de certa forma vê a mulher como uma espécie de ser inimputável, meio criança, né? Sim, É como se não fosse dotada de maldade. É isso que... a santificação da mulher, principalmente da mãe. Eu acho que isso é muito uma Exato. cultura nossa. Essa questão da mãe é uma questão um pouco mariana, né? Tem essa questão arquetípica mariana, né? De sacralização da mãe e sacralização do feminino. E muitas vezes, aqui na parte comportamental, que eu já vou entrar, esse cara ele já sacralizava a mãe e ele detestava o pai, por N motivos. E nisso, ele, de certa forma, fica amputado dessa própria ancestralidade masculina, que é uma simbólica que eu trabalho muito aqui no meu perfil e nos cursos, né? Porque ele fica só tomado pela mãe, pela esfera do materno. E ele vai para os relacionamentos sem realmente essa força, né? E se ele idolatra a mãe e lá na frente ele idolatra também o feminino, tudo que está em idolatria está em desequilíbrio. Então ele cai nesse lugar de ficar olhando para cima para a mulher. E muitas vezes aquela mulher não é uma santa necessariamente, né? E aí ele acaba depois se dando mal pra caramba. Caras que entram, os caras precisam entender que quando vai chegar no teu escritório, a coisa desandou bastante, não é? A coisa começou lá atrás, às vezes na época que ele estava namorando essa mulher. Sim. E aí continuou no casamento e depois se intensificou pra caramba numa eventual separação. Então, o que os caras precisam entender? Quanto mais ordenado emocionalmente você for, quanto mais maduro emocionalmente você for, é mais provável que você vá se envolver com uma mulher também assim, e numa eventual casamento ou até separação, você vai ser relativamente tranquilo. Eu costumo dizer para os caras, não existe a figura do manipulador se não houver
alguém que seja manipulável. Não existe a figura daquele que é tirânico se não houver alguém fraquinho para ser tiranizado. Não existe a figura do abusador se não tiver alguém que vai se permitir ser abusado. Então, é o que eu costumo falar para os caras. Essas coisas começam lá de trás. Só que vocês vão insistir, vocês vão peitar, vocês vão continuar, vocês vão negligenciar. Abraço kit ilusão. Exatamente. Vocês vão negligenciar, vocês vão entrar nesse lugar na mente de vocês de que o homem é sempre o vilão e que talvez você esteja sendo o vilão. A doutora Cláudia Pacheco, né, que já escreveu Mulheres no Divã, atendeu muitos anos mulheres. Ela atendeu poucos homens, na verdade. Ela falou, olha, a maioria dos homens que eu atendi, que pese ser bem menos, eles chegavam cheios de culpa no consultório. E as mulheres procurando quem culpar. Nunca era com elas. Era o marido que era ruim, os filhos que eram ruins, o pai que era ruim, a mãe que era ruim. E ela nunca olhava para as questões dela. E eu falei, caramba, eu conversei já com psicólogos, psicanalistas e psicoterapeutas para confirmar se na prática deles também era assim. E é. E de fato era, né? Tanto que muitos preferem. Tem psicoterapeuta hoje que está só trabalhando com homem, por exemplo. Porque acha muito mais simples trabalhar. Mas eu também, quando eu decidi trabalhar com homem, o que mais... Eu vou falar a verdade, assim, quando que virou a chave para mim. Quando chegava a mulher no escritório, era aquela mulher, porque ele me traiu, porque ele tá levando a mulher, ele tá botando meu filho para sair com a mulher, porque eu ficava, meu Deus do céu, acorda pra vida, levanta a cabeça, vai trabalhar, vai encontrar um novo amor, vai cuidar de você. E não fluía, sabe? Ficava aquele instinto de vingança. E aí, muitas vezes eu pegava uma mulher para fazer o divórcio, ela ficava 6 meses e não dava entrada, porque ficava, eu não vou, eu não vou. E os homens não, cara, os homens, eles são pontuais. Isso é a minha experiência, não significa, né, que é uma verdade absoluta, mas na minha experiência, eu entro aqui na consulta, o homem já tá, deu 7 horas, é 7 horas. A mulher chega às 7h30, porque eu tive que levar o menino na escola. Mas, pô, o cara também leva o menino na escola, por que ele não chega atrasado? Entendeu? Aí entra por exemplo, na videoconferência, aí entra toda desorganizada, os caras não, os caras já chegam com o fonezinho deles, com o computador aberto, já compartilha a tela comigo, já traz uma planilha de cálculo da despesa. O homem ele é mais objetivo, ele é mais racional, ele segue as orientações do profissional, porque se ele me procurou, é porque ele precisa de ajuda. E ele sabe que se ele me procurou, ele entende que eu vou resolver o problema dele, ele segue a minha orientação. A mulher não. As mulheres, eu percebo muito isso nos meus vídeos. Nossa, como é difícil. A mulher critica minha maquiagem, critica minha roupa, critica meu cabelo, critica minha forma de falar, critica meu sotaque. Os homens não se importam com nada disso. Os homens ouvem o conteúdo e falam, isso me acrescenta? Vou. Não me acrescenta? Tchau. Eles não perdem o tempo deles. A maioria, né? Significa que é uma verdade absoluta, mas a maioria. Então, cara, eu prefiro muito trabalhar com homens 1000 vezes, sabe? 1000 vezes. Eu acho os homens muito mais fáceis de lidar do que as mulheres. Você tem essa mesma percepção? Tenho. Demais. Eu vou ter aqui alguns caras que são também, obviamente, mais mimizentos, né? Tá toda hora com textão, achando que é o dono da verdade. Mas, no geral, no aspecto geral, de fato é mais fácil. E, de vez em quando, eu dou... porque se eu deixo no meu perfil, eu falo para as mulheres, olha, é um perfil voltado para homem, mas vocês são bem-vindas. Elas gostam de seguir muitas vezes, acham que o que é dito ali também serve para elas, ou elas dão risada, ou de repente elas entram numa postagem minha, vê um cara que interessa para elas, começam a conversar, conhece, paquera, tá tudo certo. Mas quando começa, outro dia eu bloqueei uma. Eu bloqueei mais mulher do que homem, por incrível que pareça. Pela soberba, Iná. Soberba demais. Eu faço, por exemplo, uma publicação de apoio aos caras. Vamos ser mais fortes, vamos olhar para isso, vamos olhar aquilo. A mulher vem com textão, porque os homens precisam mesmo, que eles estão X, Y, Z. Eu falo, chata, você vai ser cortada daqui. Uma vez eu só apaguei o comentário de uma, totalmente impertinente. E ela foi e comentou de
novo, você apagou o meu comentário? Você não quer ver uma mulher se manifestando? Eu falei, não, seu comentário ele foi intempestivo, ele foi soberbo e você está sendo bloqueado agora. A gente não precisa do seu comentário aqui. E tá bem claro lá que o perfil é para os Está homens. totalmente claro na bio que o perfil é para homens. Então, se eu dou moleza, elas querem que... escreve um post aí que eu vou ditar para você, para os homens. E aí é nesse momento que eu ergo o tom e falo, aqui não, você não está na Assembleia Legislativa, não. Eu vou escrever o que eu quero escrever, que eu acho que eu devo escrever. No meu curso vai ter tal modo que eu acho que tem que estar. Não é você que vai mandar no meu perfil, não. Você vai no perfil desses caras que geram conteúdo para mulher, que fica te bajulando, falando que você é linda, maravilhosa, que os caras são babaca, menos eles. Lá você se diverte e faz o seu textão. Aqui o buraco é mais embaixo, minha filha. Se você quiser ficar aqui, tudo bem. Se você continuar dando seu chilique aqui, você vai ser bloqueado. E bloqueio mesmo. Eu não tenho... quando você não precisa agradar alguém para vender alguma coisa para alguém, nossa, você se livra assim, de uma... você não pode falar assim, porque você vai estar sendo grosso. Então, cara, tipo, não tô nem aí. Não tô nem aí. Mas eu não sou injusto. Não saio bloqueando ou dando resposta à toa. Mas quando vem com muita soberba, que é bem coisa de mulher que está encalhada, que é bem coisa de mulher que está amargurada, que ela está ressentida, que ela se acha o máximo, só que os homens não estão olhando para ela, ou pelo menos os homens que ela queria, e ela vem destilar o veneno e o rancor dela no meu comentário, é um aviso. Fez a segunda vez, é bloque. Porque... Aí eu falo para ela, vocês têm que entender que para cada 30 páginas que falam sobre feminilidade ou desenvolvimento pessoal para mulheres, tem uma página ou menos para homens. Sim. Será possível que você vai vir aqui no perfil que é para homem e vai querer ficar apontando? Você vai cair do cavalo, porque eu não vou concordar com isso de forma alguma. Mas se você quiser ficar aqui, se divertir, curtir, trocar ideia numa boa, você vai ser bem-vinda, porque eu não tenho rancor de mulher, nem raivinha de mulher, nem estou nesse lugar. Eu já estou com 43 anos. Mas, se você vier querer ver, como diria minha avó, vem aqui meio topetuda, aí você vai ser cortada. Sim, eu percebo muito isso. Por que que as pessoas perdem tempo seguindo coisas que elas não concordam? Gente, assim, entra nas nossas páginas para poder ficar, né, tecendo ofensas lá, eu acho isso estranho. Mas assim, eu vejo que as mulheres estão bem desequilibradas, assim, é uma generalização, mas eu percebo muito que até um dado estatístico, né, que os distúrbios psicológicos, as patologias de personalidade acabam acontecendo em maioria com as mulheres, apesar de que os homens também têm um maior índice de depressão, então, mas são problemas diferentes. Você acha que os homens contribuíram para que as mulheres vivessem esse desequilíbrio que a gente está vivendo hoje, por não ter uma voz de autoridade, por exemplo? Você está querendo dizer assim que a falta de autoridade do Isso, sujeito contribui para o equilíbrio? Não saberia assim. sim. Eu nunca, Nos nunca. relacionamentos, por exemplo. Tá. Eu acho que eu entendi agora. Você quer dizer que você está perguntando se eu acho que a A falta de postura do homem posicionamento. influencia no desequilíbrio dessa mulher. É o que eu disse. O relacionamento é chave e fechadura. A mulher, a Maria, que cresce para cima do João, desrespeitando, esculachando, humilhando, manipulando, não conseguiria fazer com o Marcos. Talvez diante do Marcos ela fala, opa, aqui eu não posso brincar, porque é comum a mulher testar, ela testa desde criança. Ela testa por meio da argumentação, da manipulação, não da força. Do charme, da sensualidade, do drama. Chora. Ela vai fazer esse jogo psicológico. Então, diante do João, que já é despreparado, já é mais fraco, eu chamo aqui de nice guy, um cara bonzinho demais, ele cai. E aí ela ganha força nessa relação. Ou seja, virou uma chave fechadura. É um casal perfeito. Se ela fosse tentar fazer com o Marcos fala, aqui não. Ou ela
Falar, Apaixona caramba, de vez. ou ela apaixona e fala que eu não posso brincar com esse, eu não posso brincar com esse cara do jeito que eu quero, eu vou ser gente adulta aqui, porque senão eu vou perder esse cara, ou ela não vai encaixar com esse cara e vai procurar um João da vida para ela poder pisar na cabeça. Por isso que eu falo para os caras, não sejam um João, que você não vai estar com essa Maria. Se espelha no Marcos, porque você vai conhecer a Joana, que é uma mulher bacana também como ele. Porque a relação vai ser chave e fechadura. Quanto mais esse cara é bonzinho, é pamonha, é atrofiado, mais ele vai ter uma mulher que vai usá-lo de salto alto, para ela ficar grande na relação. Porque ela também quer ter o controle, esse tipo de mulher. Ela quer brilhar na relação, ela quer os holofotes voltados para ela, e ela quer alguém para culpar. Que muitas vezes esse cara quer um saco de pancada. No entanto, esse cara já sempre foi saco de pancada. Ele cresceu com essa programação de não se manifestar, de não se impor, de não se posicionar. Ele aprendeu a ser esse nice guy desde pequeno. E a primeira mulher para quem ele foi esse cara bonzinho, obediente, caladinho, foi para a mãe, para a avó, para a tia, para poder agradar e receber amor. E agora ele continua fazendo a mesma coisa na relação que deveria ser horizontal com as mulheres. E esse cara, naturalmente, ele vai encontrar essa mulher que o comande, que é a mulher que mande, a mulher que às vezes esculacha ele. Porque, eventualmente, ele aprendeu a buscar esse amor e esse reconhecimento dessa mulher que, muitas vezes, ele não vai encontrar. Por isso que eu trabalho tanto, eu tiro o foco da mulher no meu trabalho e faço o cara focar nele. Eu falo, cara, tudo vai ser resultado do que você é. Se você focar em você e se desenvolver, você vai ver que o padrão de relacionamento que você vai construir, o tipo de mulher com quem você vai se conectar, vai mudar também. Tudo começa e termina em nós, no fim das contas. Deixar de pedir desculpa pela melhor parte deles. Né? Exatamente. Que os homens estão acabando pedindo desculpa pelo que eles têm de melhor a oferecer para a comunidade. E aí você acabou de falar, né, desse nice guy. O que é a atitude desse homem bonzinho que as mulheres tanto odeiam? Na Bom, prática, assim, o que é uma atitude assim, de um homem bonzinho que a mulher fala e, não quero? o homem bonzinho é aquele homem que ele faz questão de ser totalmente inofensivo. O amiguinho, o fofinho, o meigo. Ele quer se colocar assim, como se fosse um filhotinho de poodle, para que a mulher pegue-o no colo e dê uma migalha de atenção para ele. Porque o que ele mais quer na vida é ser amado a qualquer custo. Nem que isso custe a própria sanidade dele. Este é o legítimo nice guy. Ele não consegue, dizer não. Ele não consegue falar, ó, aqui é o meu limite, você não pode passar. Ó, eu quero isso e não quero aquilo. Porque o medo maior dele é de ser deixado. E ele entende que se ele desagradar, discordar, se posicionar, ainda que for de forma elegante, ele pode ter como resultado um abandono. E para ele, abandono é morte. Ele vai fazer de tudo para não ser abandonado. E se colocar nesse lugar, porque ele já acostumou a estar nesse lugar, achando que ele vai ser amado por isso. E quando ele é deixado, ele cai numa espiral, muitas vezes, de revolta e inconformismo, porque ele entende que ele fez de tudo. E mesmo assim, ele foi deixado. Falta segurança, falta autoconfiança. Então, é esse cara que tem essas atitudes no dia a dia, de não se posicionar, de não dizer o que quer, de ser aquele pau mandado. Porque qual que é o motor central do Nice Guy? É medo. Medo de ser deixado, medo de desagradar, medo de não ser validado, medo de criticarem, e por aí vai. Ele não encontra só dificuldade com nossos relacionamentos. Ele vai ter dificuldade numa vida toda. O Robert Glover, que é o americano em quem eu basei muito meu trabalho de psicólogo, há muitos anos ele trabalha com esse cara, ele que trouxe esse termo síndrome de nice guy. Ele falou que, coincidentemente ou não, a maior parte dos pacientes dele também não teve sucesso na carreira profissional. Justamente porque ele não se coloca no mundo. Ele não é um motor de arranque do mundo. Ele não é uma espada que abre o caminho. É aquele que vive encolhido com medo de tudo. Então esse cara não avança na vida. Mas onde ele, geralmente, de acordo com o próprio Glover, encontra mais dor
é justamente na relação com o feminino. E ele não entende por que ele está sofrendo. Aí ele guarda tudo dentro dele, é uma panela de pressão, ele guarda tudo dentro dele e ele se torna aquele cara passivo-agressivo. Ou seja, ele não é aberto naquilo que está sentindo, mas às vezes ele fica dando uma cutucadinha na mulher e esse tipo de mulher avança nele igual um cachorro raivoso quando a gente faz isso. Mas na verdade ele quer externalizar, só que ele não consegue. Então ele fica naquela atitude mais passiva-agressiva. A vida do Nice Guy não é uma vida fácil, não. Dia 10 de maio, eu vou abrir a segunda turma do Desafio Não Mais do Cara Bonzinho, onde eu trago algumas ferramentas do Glover e de outros psicoterapeutas numa jornada de 21 dias para os caras poderem rever toda essa postura dentro deles com atividades práticas para eles colocarem no dia a dia, para poder criar um pouco mais de repertório e fortalecer um pouco mais e ressignificar essa síndrome. Porque senão ele vai ficar dando loop uma vida inteira nos relacionamentos e vai sair do lugar. Perfeito. Quem é meu seguidor já vai lá e se inscreve, porque o que eu percebo no dia a dia? As pessoas falam, você não vai conhecer a mulher até o divórcio. Isso não é verdade. Durante o relacionamento, ou como você falou, até mesmo no namoro, já aceita muita coisa que não era para aceitar. Então, a mulher que controla o celular, que controla onde o cara vai, que quer mandar nas amizades, que afasta da família, que vai pro futebol e fica lá esperando o futebol acabar, que é excessivamente ciumenta. E o cara vai aceitando, ele vai aceitando, aí no casamento ele vai aceitando mais. E aí quando chega a separação, por que ele acha que ela vai mudar a postura dela, de que ela era sempre exigente e sempre exigindo coisas que ela não tinha direito de exigir? Por que ele acha que no divórcio ela não vai agir da mesma forma? Ela vai agir da mesma forma e às vezes muito pior. Então, eu indico que todos se inscrevam, sigam lá o Orlando para vocês aprenderem, porque a maioria dos casos que eu percebo aqui no escritório de homens que sofrem alienação parental são homens que permitiram que a mulher exercesse o controle da vida deles e dos filhos. Então, ela que decidia tudo absolutamente sozinha, ela que decidia que casa ia alugar, ela que decidia onde a criança ia estudar, ela que decidia quando que ia trocar o carro. E os homens vão meio que aceitando, e aí chega no momento que fica insustentável e procura a gente, e aí nos resta o judiciário e a aplicação da lei. Mas eu falo, gente, nem tudo eu consigo fazer milagre. Procura terapia, sabe? Procura uma ajuda profissional da psicologia, da terapia, um mentor, um conselheiro, um pai, um amigo próximo, porque nem todas as ferramentas eu vou ter, não. E vocês precisam ser mais firmes. Vocês precisam se impor. Claro que não são todos, né? Tem a questão daí também do patrimônio, da questão financeira, que os homens que têm um patrimônio maior, uma condição financeira maior, isso é um poder. Então, esses homens acabam sofrendo um pouco menos. Porque se essa mulher ela se exalta muito e ela era dependente financeira dele, ele coloca em xeque o valor que ele contribui ali no sustento dos filhos e às vezes até na pensão da própria mulher, né, que se paga. Então, quando ele retira o poder aquisitivo da situação, meio que elas baixam a bola, sabe? Então, tem alguns perfis de homens diferentes, mas eu penso que todos eles deveriam aperfeiçoar e buscar melhorar nesse sentido para diminuir os danos, minimizar os riscos. A gente está na vida, a gente vai sofrer perdas. Não tem jeito. A gente vai acabar passando situações que a gente não gosta, mas a gente tem que ter uma forma de minimizar esses riscos para que o prejuízo não seja ainda maior. Então, mais uma vez, parabéns aí pelo seu conteúdo. A gente já está às 19 horas e 52 minutos. Que você quer continuar? Tem tempo para continuar ou a gente já pode tecer aqui as conclusões para encerramento? Eu estou à disposição. Se precisar continuar, eu estou por aqui. Pronto, beleza. O pessoal fez algumas perguntas aqui. Teve uma pessoa em cima que falou que os dados que eu tinha dado estavam errados, mas na verdade a informação que você passou aqui estava meio equivocada. As mulheres realmente elas têm mais depressão. O índice de suicídio dos homens é maior. Eu não falei nada diferente disso, não. A estatística que eu estava falando de comportamentos e de transtornos de personalidade, estou falando de narcisismo, borderline e outros, aí você bota aí no Google que você vai ver que tem isso, né? Mas é claro que se tiver alguma falha aqui, daqui a pouco eu busco aqui para poder corrigir. O pessoal também está perguntando toda hora para eu repetir o nome do documentário. O documentário é The Red Pill, gente.
Joga lá, acho que tem até no YouTube, não precisa nem procurar no Netflix, não, que vocês vão assistir lá. E é muito interessante porque ele fala a respeito não só das questões familiares, mas de proteção na hora da reprodução, que as mulheres teriam mais. Deixa eu ver se teve uma galera que mandou pergunta aqui. Aí teve um comentário aqui que acho que vale até a pena a gente tecer algum argumento. Hoje falei não pela primeira vez e ela virou um monstro, a ponto de dizer que nunca mais me ajudará. Esse é o resultado de algo que começou lá atrás. Né? Você vê, quando o cara tenta pela primeira vez, a mulher explode, porque é uma relação que já foi cristalizada dessa forma. Ou seja, ela comanda, ele é um comandado. Hoje, o que ele tentou fazer? Ele tentou se rebelar, talvez, do jeito dele. Mas ela percebe que ele fez um esforço descomunal para dizer um não. Não é dele, típico. Ela está fazendo um esforço. Aí ela fala mais alto que sabe. Ele vai acanhar. Eu conheço ele. Ele está comigo há muitos anos. O que ele pode fazer é permanecer firme. Mas, infelizmente, como já está cristalizado, isso pode se tornar um cabo de guerra. Lembra que eu falei lá atrás que, às vezes, essa mulher encontrando com o Marcos, a Maria encontrando com o Marcos, ele dá uma peitada, ela pula fora. O relacionamento não vai acontecer. Ou seja, quando o cara começa a se posicionar, o casal deixa de ser perfeito. Ou seja... Mas você não acha também que as mulheres, quando encontram um homem assim, elas meio que têm medo e saem correndo? Quando encontra um homem que se posiciona... É. Olha, ou essa mulher... Assim, a gente tem que dizer assim, o posicionamento é uma palavra que às vezes é um pouco abstrata. Aqui a gente não pode entender o posicionamento e aí que tá, porque o cara ele vai achar que agora ele tem que gritar, ele tem que bater na mesa, ele tem que dar um soco na porta. O que eu costumo dizer para os caras, o cara denso, ele já se posiciona só com o olhar, com a respiração dele, com a presença dele. Ele não é um simulacro, ele é aquilo ali mesmo. A mulher percebe a força que ele tem e naturalmente ela já entra na relação meio que olhando para cima, admirando a força daquele camarada. Então, quando ele precisa, ele o faz com muita elegância, falando baixo. Olha, fulana, nesse sentido eu não posso concordar com você por causa de X, Y. E ela já naturalmente já entrou nesse relacionamento meio que uma mulher. No naipe dele, olha, eu entendo, mas minha posição é essa. Eles vão dialogar. Isso daqui que esse rapaz é algo que começou desajustado lá atrás. Dois muito infantis, ou um infantil e um outro comandando. Ele entrou na posição do menininho, ela entrou na posição do sargento. E agora o menininho tenta se rebelar contra o sargento e não consegue. Agora, no geral, o que eu vejo da mulherada é quando esse cara ele tem essa força interior e ele externaliza de uma maneira elegante, de uma maneira educada. Ou seja, ele quando precisa ser implacável, ele é. Só que, no geral, ele é generoso, que é o nome do meu livro. Totalmente generoso, absolutamente implacável. Ele tem toda essa dualidade dentro dele. Geralmente, a mulher ela admira muito um homem assim. Ela fala, cara, esse cara ele é generoso, ele é amoroso, ele é carinhoso, só que, ao mesmo tempo, ele é tão firme, ele é tão seguro de si. É um homem que ele é completo. Então, para a maioria das mulheres, não resta muita alternativa a não ser admirar, ter tesão, se apaixonar por um homem desse. E, geralmente, se você reparar, é assim que eles escrevem os personagens galãs. Ou seja, um homem que é amoroso, um homem que é gentil, que é fino, elegante, só que ao mesmo tempo muito Faz seguro. tudo pela família. Exatamente, ele é um cara muito seguro também. E realmente um ideal de homem no imaginário feminino. Né? Então a mulher, geralmente, lá atrás ela já admirou. Agora, no caso do nosso amigo, é algo que começa torto. Ele começa na posição de comandado e ela de comandante. Um belo dia o comandado resolve se rebelar contra o general. E adivinha o que vai acontecer? Ele vai tentar gritar mais alto e vai virar, infelizmente, uma grande confusão nessa relação. E aí, ele vai acabar logo no teu escritório. Ou seja, começa lá atrás, a coisa desanda pra caramba, chega no momento sustentável, e aí o sujeito não resta outra alternativa no seu judiciário. Olha como é que a coisa começa e vai caminhando para esse desfecho. A gente vê isso todo dia. Mas, assim, pela sua fala, assim, percebendo, acaba que, na verdade, não tem nada a ver com homem ou com mulher. Acho que todo ser humano acaba agindo da mesma forma. Não impondo limites do que ele gostaria que tivesse limites, cedendo muito ou sendo muito intransigente. Sim. Tanto homens
quanto mulheres. É uma questão meio que de bom senso que não tem mais hoje em dia. E aí a É, gente fica nesse. né, o que a gente percebe é que tem algumas estruturas de comportamento que homens e mulheres têm as mesmas estruturas. É que muitas vezes uma simbólica ou a cultura vai dizer, olha, isso daqui é mais típico do masculino. Hierarquia, disciplina, força, não sei o quê. E vai olhar para a mulher e vai dizer, olha, o acolhimento, a doçura, a sensibilidade, a amorosidade é mais típico um pouco, mas os dois têm, ambos. Então, quando, por exemplo, o sujeito ele encontra uma mulher que não tem nada de amorosidade, não tem nada de delicadeza, não tem nada, eu falo, nossa, essa mulher. E a mulher, quando encontra um sujeito que não tem nada desse posicionamento, dessa postura e etc., causa uma espécie de ranço, causa uma espécie de aversão. E como a gente trabalha com foco, né, eu acabo realmente tentando trazer essas características, porque você tem vários tipos de homem. Por exemplo, no meu perfil, eu não vou encontrar aquele homem que é o violento, aquele cara que é o mulherengo pra caramba, aquele cara que é o cafajeste. Esse cara não vai estar no meu perfil. Ele não vai estar procurando ajuda. Todo o meu foco vai ser voltado para esse cara que realmente ele tem a síndrome de nice guy, ou é um cara que não consegue se posicionar, ou é um cara que não teve nenhuma referência, ou é um cara que tem um caos interno dentro dele que está precisando de uma orientação. Então, E tem jeito. A pessoa que nasce bonzinho, ele vai mudar? o Glover disse que não existe ex-nice guy, existem nice guys em recuperação eternamente. Sabe por quê? Porque ele pode melhorar muito, mas ele não vai ser um outro homem, nem precisa, na verdade. Porque isso, muitas vezes, é uma estrutura dos fatores de personalidade dele. E é muito difícil a gente promover mudanças radicais em estrutura de personalidade. Esse cara muito nice guy, ele dificilmente ele vai ter aquele aspecto daquele homão, viril, macho alfa. Ele dificilmente vai ter esse aspecto. No entanto, ele consegue melhorar muito a condição dele sem necessariamente criar um personagem ou fugir totalmente do seu aspecto de personalidade. E é aqui que, de certa forma, eu vou tentar trabalhar com ele. É que ele, dentro da personalidade dele, dentro dos valores dele, ele vai lapidando aos poucos. Esse negócio de promover uma transformação e transformar um homem em outro, é muito raro acontecer isso com alguém. A pessoa ela vai melhorar uma estrutura que já está dada. É um prédio que vai ser reformado. A gente não tem como derrubar o prédio e começar uma estrutura nova, né? A gente trabalha basicamente com reforma. Você acha que a estrutura física tem alguma coisa a ver com isso? Tem essas questões de estudo de visagismo. Até no direito a gente estuda muito isso. Pela característica corporal da pessoa, a gente tem uma ideia de quem seria essa pessoa. Tem a ver? Você acredita nisso? Tem um pouco. Tem nesse desafio, eu linkei alguns vídeos, né, para os caras modelarem o comportamento e postura corporal, porque tem a ver, né? O peito mais para fora, a escápula mais fechada, o tom de voz, o olhar e etc. Todo dia eu falo no meu perfil sobre desenvolvimento físico também. Para um homem que ele tem um corpo um pouco mais forte, o mundo parece menos hostil. Para um homem que tem um corpo mais forte, o mundo parece que é menos hostil. Então, essa força, esse vigor físico também é uma simbólica típica de, abre aspas, energia masculina. Então, a própria presença de um cara mais forte, no inconsciente, de certa forma, acaba, no bom sentido, intimidando. As pessoas preferem ser amigas do que inimigas. Passa para a mulher, aqui no movimento ali de conhecer, de conquista, um homem saudável, um homem viril, um homem com altas taxas de testosterona, um homem que carrega bons genes. Então, eu sempre falo para os caras que, além da questão da saúde, do desenvolvimento físico, tem toda uma questão também de simbólica envolvida. Então, é muito massa. Quando os caras estão na academia, eles me postam, me marcam. Estou aqui na forja diária, não sei o que. É bom, porque isso também eleva um pouco a autoestima, eleva um pouco mais a segurança, a autoconfiança e vai transformar também o ambiente externo dele. Então, eu acho que, de certa forma, essa questão do corpo mais forte. E eu também incentivo muito os caras a se vestirem melhor. Né? Eu passo perfis, aí já não é minha área, eu passo sempre, faço parceria com Porque perfis. camisa de abadá ninguém merece, né? Eu sempre passo os perfis aqui de alguns parceiros, o Igor, a Ingrid, que trabalham com essa questão de investimento, porque o que eu falei, eu quero ver os caras bem, eu quero ver os caras
se sentindo seguros, sentindo que eles têm uma importância. E, meu, se ele não se dá a importância, a dignidade devida, como é que ele acha que uma mulher vai dar depois? Não vai dar. Sim, porque, bebê, se ele quer uma mulher que é feminina, que se maquia, que cuida do cabelo, que cuida do corpo, que vai na academia, que anda com uma roupa legal, essa mulher vai querer a mesma coisa. Vai querer um cara que faz a barba, é um cara que usa uma roupa simples, mas uma roupa legal, tá sempre passadinha, lavadinha, cheirosinho, né? Então, o que a gente quer, a gente tem que ser. Primeiro, o personal Rodrigo que tá rindo que eu falei da camisa de abadá. Mas isso é sério, viu? Cansei de ver. Aí vai pro direct, oi B, oi gata, não sabe puxar um assunto, pelo amor de Deus, né, gente? E aí, quando você fala que não tem concorrência, é porque não tem mesmo, não. Porque a maioria vem com uns assuntos assim, nada a ver. E aí, aproveitando esse gancho para a mulherada que está assistindo aqui, porque tem muitas que eu já vi aqui subindo nos comentários dela, que mulher fala mais mesmo, não tem jeito. O que que seu mão dá pé, que você, que é seu mentorado, seu aluno aí, quer de uma mulher? Qual é o perfil de mulher que eles estão procurando? Para uma amiga minha, viu? Não é para mim. Uma amiga minha mandou perguntar aqui nos comentários. Uma vez, eu tendo a achar que essas coisas são bastante individuais, mas eu já tive a oportunidade de abrir caixinha para falar, perguntar para os caras, e aí, meu, o que você curtiu numa mulher que você saiu? O que te chamou a atenção? E o primeiro item, Oiná, é a questão de ele se sentir atraído fisicamente por ela. Então eu sempre falo para a mulherada, se cuida, é, faz atividade física também. Até deu uma confusão esses dias no meu Do perfil. silicone. Do silicone, né? Virou as semanas do silicone. Eu falei, eu acho o silicone bonito. Aí elas começam, mas é mulher que não tem dinheiro. Eu falei, que se dane, eu não tenho culpa. Eu acho bonito e acabou, vou continuar achando. Mas o homem também não tem dinheiro para comprar o carro. E o carro é É, importante para as mulheres. pronto. Vai lá e financia. Se quiser também, se não quiser, não coloca. E eu falei, não, gente, vocês não vêm me encher o saco com esse negócio de silicone, não, porque eu falei que era bonito, eu achava bonito e pronto, acabou, vou continuar achando e se Mas é só lasque. beleza que eles querem? O que que eles querem Não, de uma não, não, mulher hoje então, em dia? Porque então às vezes vamos eu lá. fico nessa dúvida. O que que o homem moderno está querendo de uma mulher? É, Além da beleza. Porque a beleza o, é óbvio. o, outros itens que eles falaram, e acredite se quiser, eu sempre esfrego na cara do pessoal, das empoderadas, esse item. Sabe o que eles me responderam, Iná? Independência. Olha que curioso. Ela é bonita, ela é feminina, e aqui feminina é algo abstrato. Ou seja, ela não é uma mulher agressiva, ela não é uma mulher reativa, ela é uma mulher que tem ali ela traz esse traço assim de ser, às vezes, um pouco mais delicada, receptiva, agradável, sutil, né? Então ela carrega esse traço, nada exagerado, né? Porque a gente não tem que ficar com essa imagem da camponesinha, né? No campo de centeio, não é isso. E no terceiro item, os caras falaram independência. Eu falo curioso, né? A mulherada fala que o homem tem medo de mulher Isso. independente, que o homem não tolera mulher independente, e por aí vai. E os caras, todos os caras em quase todas as caixinhas colocaram: a mulher tem independência. Do que se trata essa independência? É só ser adulta nos dias de hoje. É a mulher, olha, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha formação e meu sonho é chegar em tal lugar. A maioria dos caras hoje em dia, a maioria dos caras respeita isso. A maioria dos caras vai apoiar isso. O problema do empoderamento é a soberba, é a lacração, é achar que ela é melhor do que todos os homens, é olhar para o homem de cima para baixo com um olhar de desrespeito, um olhar de superioridade desnecessária. Este é a parte ruim dessas mulheres que estão ficando encalhadas, apesar de ganhar uma fortuna por mês. Não é necessariamente porque ela tem o cargo, é por causa do aspecto comportamental dela. Ok, um ou outro pode não gostar do cargo, ok, até entendo, mas a maioria dos caras não vai admirar e vai respeitar. Feminilidade, beleza, independência, bom humor, parceria. Os caras falam muito de parceria. Não é aquela mulher que quer ser a Barbie, ó, só vem a nós. Não, os caras admiram a mulher que o vosso reino também. A mulher que vem, de certa forma, para contribuir na vida do camarada. Então, não se trata necessariamente de algo super mirabolante.
Se trata, ficou girando entre essas 4 e 5 características em quase todas as caixinhas que eles responderam. É nada muito mirabolante. Mais ou menos É, isso. porque o pessoal tá falando aqui o que eles acham. Peraí, que foi interessante aqui. Leve, elegante e carinhosa. Shape, bom humor, inteligência. Não é independência exatamente, mas estabilidade emocional. Pior coisa que existe é mulher surtada. E até o caso que aconteceu no meu escritório, que o divórcio que eu fiz, que o cara gostava da esposa dele. Ele não queria se separar dela, mas ele não se identificava mais com ela. Porque ela ficou em casa cuidando do lar e dos filhos e ele evoluiu, ele estudou, fez faculdade, teve uma ascensão na carreira dele, começou a ganhar bastante e ele não se identificava mais com ela. E ele falava com ela, vai fazer uma faculdade, vai para academia, matriculou ela na academia, ela não foi. Ele falou, eu pago o silicone, lipoaspiração para você, ela não foi, ela não fez. Então ele falou, a questão não é que eu quero trocar ela por uma mais nova ou que eu quero uma mais bonita, não é isso, eu não me identifico mais com essa pessoa, né? Porque ele evoluiu, ele melhorou e ela não acompanhou. Então, assim, até porque eu queria também tirar um pouquinho dessa questão da beleza, porque os feios também amam. Então, então, alguma questão aí também de outros pontos, e o que eu percebo aqui é uma questão mais de admiração e respeito. Eu Então, tive um quando amigo. ele não tem papo com essa mulher mais, porque assim, chega uma época da vida que não vai ter mais relacionamento sexual, ou vai Sim, diminuir sim, drasticamente. sim, sim. E o que sobra nesse relacionamento? Tem que ter alguma coisa que o casal tem junto que vai sustentar esse relacionamento depois. Te interrompi, pode continuar. Não, eu lembrei de um amigo meu que falou que a ex-mulher dele não parecia que não dava conta de atravessar a rua sem chamá-lo. E falar, cara, isso me desanimava, porque eu acho legal mulher que sabe se virar minimamente. Claro que eu vou estar ali, mas parecia que estava com uma criança dentro de casa que não sabia fazer nada, tudo que tinha que me ligar. E isso me desgastava pra caramba, né? E outra, eu vejo assim, algumas mulheres querem bancar uma personagem para sair com o cara. Muito desses conteúdos de feminilidade deixa a mulher mais neurótica ainda, sabe? Eu percebo. Elas chegam para mim com algumas questões e eu falo assim, você tem que tomar cuidado. Porque querem colocá-las num molde, parecendo numa Londres vitoriana, assim, uma coisa brega, chega a ser brega, né? E eu falo, cara, vocês estão perdendo a autenticidade. Porque é legal uma mulher que é autêntica, que é verdadeira, que tem uma personalidade que é cativante, que, que, que ri, que brinca também, e não uma que quer ter uma postura parecendo uma novela de época, assim, sabe? Daquela coisa caricata, o que está acontecendo com muitas mulheres atualmente que estão tentando encontrar um parceiro por alguns conteúdos de feminilidade, que estão colocando elas num lugar assim de. Aí elas vêm para mim, muitas vezes. Aí eu prefiro te seguir aqui, apesar de ser para homem, porque é Sim, muito mais verdadeira, é muito mais real. sim. E eu repito isso também. Eu prefiro ler a sua caixinha lá do que. Até algumas mulheres lá eu fui procurar. Falei que preciso ter uma referência de uma mulher, né? Mas aí eu entrei no perfil de uma que eu fui seguir e ela tava falando como me sentir mais feminina. Você vai tomar um banho, passar um hidratante, ligar umas velas aromáticas, botar uma música tranquila e serena, vestir uma camisola de seda. Eu tenho tempo pra fazer isso na minha vida, não. Pra ficar vestindo camisola de seda. Eu moro na Bahia, Porto Seguro, um calor miserável. Aqui, vou ficar de camisola de seda toda colada no corpo. É umas loucuras. Eu olhei assim e falei, não, isso aqui não serve pra mim, não. Meio que querem, assim, aí tanto o homem quanto a mulher, né? Meio que querem colocar a gente numa caixa que não nos cabe mais. Isso não é mais a mulher de hoje em dia. A mulher de hoje em dia, ela também está preocupada com finanças. Claro. Ela também está preocupada em crescer a empresa dela. Ela também está preocupada em estudar outras coisas. Ela também quer viajar, conhecer o mundo. Então, eu acho que também a questão da feminilidade ali fica meio abstrato também o que quer ser feminina, né? Hoje em dia eu olho assim e falo, poxa, mas que lugar do feminino é esse? Porque se as características da masculinidade é liderança, é a força, é o vigor,
é se impor, é conduzir. Qual é o lugar da mulher? É só se deixar levar, sabe? Não tem É, uma ação, não tem uma ação, é um local passivo. Aí você me fala aí agora que eu fico aproveitando para poder fazer essa pergunta aí. eu, eu, o que eu percebo é que eu posso falar como homem, posso falar também pelos vários seguidores que eu tenho aqui que já comentaram isso comigo. Esse lugar da mulher também de querer movimentar, dessas características que você estava trazendo, a maioria dos caras acha legal. Ele só começa a se sentir desconfortável quando começa a haver uma rivalidade entre o casal, uma disputa entre o casal. Aqui a gente entraria no extremo naquele empoderamento que não é bacana que a gente tinha falado. E eu costumo dizer, a mulher, as meninas agora que vão seguindo esses perfis novinhas, é porque eu quero um homem provedor. Vem com essa conversa o dia inteiro na minha cabeça, que eu falo, filho, deixa eu te falar uma coisa. Os- Hoje, do que eu estou vendo os casais se formando e indo bem, é parceria. Esse papel muito dividido, extremamente dividido, ele ficou uns 100 anos atrás. Hoje, o pessoal está buscando parceria, mas olha que interessante, como é que a coisa ficou mais complicada. Uma vez eu disse isso num podcast. De certa forma, a mulher ainda gosta de olhar para um quê, para um lugar daquele homem de 100 anos atrás, nessa coisa do vigor. Mas, ao mesmo tempo, Sim, ela não quer só aquilo. Ela também quer um cara que é parceiro, que respeita, que é carinhoso, que é amoroso, que externaliza o sentimento. O pessoal está querendo mais coisas. E o homem, ele, de certa forma, ele quer olhar alguma característica daquela mulher daquela época, daquela típica sabedoria feminina, aquela paciência, aquela condução da coisa, mas também ele acha legal quando a mulher ajuda, chega junto, lidera também. Hoje a coisa ficou com muito mais itens assim que o pessoal está procurando porque a coisa mudou muito. Então, de certa forma, a gente olha para algumas coisas do passado com os temperos assim do presente. São pessoas que demandam, né, aparentemente, cada vez serem mais completas. Não me cabe hoje, por exemplo, ser um homem que talvez meu bisavô foi. Esse é o ponto, né? Eu, mas me cabe ainda herdar, de certa forma, partes boas daqueles caras, que é realmente a força, aquele posicionamento, aquele cara que é um pouco mais durão. Mas hoje eu me permito, eu posso ser um pouco mais empático, eu posso demonstrar carinho, externalizar afeto, que era uma coisa que não era tão comum na época do meu bisavô. Então a coisa ela foi ficando assim cada vez mais complexa, essas mudanças, e hoje é meio difícil da gente se localizar, porque não é tão definido igual era antigamente. E quando a coisa não fica tão definida, fica parece que meio turva, a galera começa a encontrar uma dificuldade de se acertar. Mas no fim das contas, como o pessoal vai dizer, né? O que vai sobrar vai ser dois indivíduos, com todas as suas características. De repente, em um momento, o cara não vai estar tão forte assim, não vai estar tão viril, porque ele vai cair, ele vai entrar em queda, e então, tudo bem, acontece. Nem sempre a mulher vai ser um poço de candura e de doçura, às vezes ela vai ficar brava também, e vai ser desse lugar. Às vezes o cara vai ficar desempregado, a mulher vai socorrer a casa. Às vezes a mulher vai ficar desempregada e vai ficar um tempo em casa. Cara, hoje mil coisas podem estar acontecendo. E o casal que tem ali um desejo, um amor genuíno e que tá falando, cara, nós dois somos um time aqui, a gente vai fazer a coisa acontecer, é o casal que a gente está vendo que está prosperando. Eles têm muita verdade, né? perfeito, perfeito. Achei o papo muito agradável. Orlando, quero agradecer mais uma vez aí ter aceitado esse convite. Foi muito legal essa conversa. Quem não segue ainda, segue lá o perfil do Orlando. E o pessoal que está assistindo aí, o Orlando não me segue, segue, né? Tenho certeza que muitos de vocês estão precisando se divorciar. Para fazer meu jabá. E aí tem como é que é? O evento do Nice É, Guy. Orlando, repete pessoal, aí para a galera se inscrever. lá na minha bio tem um link. Você vai se inscrever na Masterclass A Matrix do Cara Bonzinho. Eu vou explicar essa programação em detalhes do Cara Bonzinho no próximo dia 10. Se você se inscreve e entra no grupo de WhatsApp, que é só um grupo de aviso para a gente mandar as coisas das lives, eu vou mandar uns materiais exclusivos lá dentro desse grupo. Então você vai colocar seu e-mail, vai entrar no grupo de WhatsApp e a gente vai mandar material exclusivo para esse grupo até o próximo dia 10. Dia 10 eu abro a segunda turma. Na primeira turma tivemos 224 caras.
Nessa turma também a gente está esperando aí mais centenas de homens entrando. E você vai passar por uma jornada psicoterapêutica comigo e com outras centenas de homens se apoiando entre si. Então tá lá no link da minha bio, é só você entrar, clicar no primeiro botão que tem lá na página. Eu vou te aguardar do lado de cá. Perfeito, sensacional. E obrigada a todos vocês que nos assistiram até o final. Agora tem 140 pessoas, estava variando aí o número. Obrigada por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para assistir aqui a gente. Obrigada a todos, obrigada, Orlando. Boa Obrigado. noite. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.